Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar de literatura brasileira, novidades. Lembra da dica das 10 obras fundamentais da nossa amiga inscrita aqui, Ana Cláudia Braga. Ana Cláudia Braga, leitora, sugeriu, vamos ver, né? Que surpresa a obra do Marçal Aquino. Assim, a gente já conhece o Marçal Aquino da coleção Vagalume, lembra que eu falei da coleção Vagalume? Tem uns 4 ou 5 livros do Marçal Aquino, que da coleção Vagalume, a gente já falou nessa coleção aqui, e são livros infanto-juvenil, né? Livros de aventura, adolescente e tal, então é outra linguagem, outro universo. E aí, eis que Marçal de Aquino está aqui neste livro, um nome sensacional que é de um filme, né? Mas, ora, o filme é baseado no livro. Então, para quem já viu o filme, né? Fica agora a necessária tarefa de ler o livro, né? Eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios, né? Ou seja, o nome já é poético, né? Então tem um filme, né? E esse livro é de 2005, né? É dividido em 3 partes, né? O amor é sexualmente transmissível, carne viva e postais de Sodoma à luz do primeiro fogo, né? Então, daí você já imagina, mas por que 3 partes? Então é aquele livro que você parece que tem que entender uma coisa, é outra coisa, né? Tem livro que você começa a ler, deve ser um livro disso, né? Deve ser um livro meio erótico, um livro meio de relacionamento humano. Não, mas são várias camadas, né? É um livro que várias camadas. Primeiro que o narrador em primeira pessoa, primeira coisa, narrador em primeira pessoa. Aquele negócio meio autobiográfico, né? Um fotógrafo assim, no cidadezinho, no interior do Pará, aqueles problemas com garimpeiros, problemas com a mineradora. Então, um cara normal, vida normal, pacata cidade pacata, cidadezinha, né, interior, da vida besta. E aí tem aqueles problemas lá do interior, do prefeito, do jornalista, dos garimpeiros e tal. Mas aí ele encontra uma mulher sensacional, assim, que ela é meio diferente, né? Assim, ela é muito sedutora, mas em alguns momentos ela é meio retraída, meio depressiva. Ele vai descobrindo que tem 2 personalidades, né? A gente não sabe porquê, né? A gente vai ter que ver a história. Então, é a Lavínia e a Shirley ao mesmo tempo. A Lavínia é aquele momento em que ela está mais desconfiando das pessoas, mais recolhida, mais introspectiva. E depois ele é a Shirley, aquela mulher enfusiante, exuberante, cheia do agreste, assim, sedutora, e todos os homens ficam, né, altamente sexual e tal. Então, até aí o romance é uma coisa. E você vai vendo, por exemplo, as citações que ele vai falando de um suposto livro que fala sobre o relacionamento humano. Aí você vai vendo as pessoas, ele vai descrevendo as pessoas ao redor, né? Tem um personagem que é o Careca, que ele fica falando dos amores platônicos, né? Aqueles amores que... Então, tudo gira em todo de relacionamento, de amores, né? Aí você pensa assim, tá, beleza, tá, aí o livro tá, né, um narrador muito bom, tá, mas aí vai para a segunda parte. Porque aí você, na segunda parte, você vai conhecer o marido da Lavínia, né? Vai conhecer o marido dela e o que aconteceu antes. Então ele vai fazer um flashback e o narrador já é outro. É um narrador meio Balzac, aquele narrador que sabe de tudo, que vai e volta na história, né? Que sabe mais que a personagem, que vai explicando coisas que a personagem não sabe, né? Porque a narração em primeira pessoa ele só sabe o que ele sabe, né? Ele não... A narração em terceira pessoa é isso. Você tem um narrador que ele vai dizer coisas que o personagem não sabe, né? Então o narrador tem que estar além da personagem. E ele vai jogando as personagens. Então vai aquelas lacunas que o narrador em primeira pessoa não tem, aquelas lacunas que ele não tem como preencher, né? A primeira pessoa não sabe tudo da Lavínia. Já aí entra o narrador, né, em terceira pessoa, que vai explicar quem que é a Lavínia e como é que ela encontrou esse marido que vai ser um pastor. Muito bem. Aqui você entra na personalidade de um burocrata, um pastor, né, que é o Hernani, um personagem muito interessante, muito complexo, né? Sim, as motivações dele, e ele fica apiedado e seduzido, claro, né, pela figura. Tanto que o narrador da primeira pessoa pergunta assim, mas ele só olha para o seu espírito, né, sua vida espiritual. Aí você fala, não, meu marido agora me preocupa com o meu corpo, né? Então tem uma ligação amorosa, sexual, afetiva. Então ela casa com esse pastor, né? Passa a morar com o pastor e tal. E aí ele vai... Como a igreja se organiza ampliando os templos, é interessante essa parte que ele mostra como é que foram formadas essas igrejas, né, pentecostais, esse negócio da teologia da prosperidade. Ele vai contando esses bastidores, assim, como é que as igrejas funcionam como burocracias, né? Você vai fundar a igreja em tal lugar, você vai cuidar da construção da igreja em tal lugar, e a igreja indica para onde o pastor vai, e o pastor é tipo, vou abrir uma filial, então você vai lá para aquela cidade, né? A empresa funciona assim, né? Você tem um funcionário lá, vou abrir uma filial em São Paulo, você vai lá, o cara vai lá, trabalha lá, monta. Então é isso, a igreja funciona desse jeito, ela vai expandindo como uma empresa.
Inclusive ele fala que um dos bispos da igreja, né, um dos bispos da igreja era um empresário e tal, né? Ele vai mostrando, só que o que ele trabalha. E aí, ele é um homem piedoso, ele é um homem que crê em Deus, né? É um viúvo. Então ele não é um picareta total, como temos com os personagens que são picareta total, né? Não, o Hernani ele tem essa necessidade de ter essa vida religiosa, não mais depois que ele ficou viúvo, e aí ele passa a ajudar a construção dessas igrejas no interior do país e vai para o interior do Pará. Então lá que o personagem, narrador de primeira pessoa da primeira parte, conhece a Lavínia. Então você entendeu? Ele está contando a história de duas perspectivas. Um narrador em primeira pessoa que não conhece toda a história, e depois na segunda parte você tem um narrador em terceira pessoa que ele sabe mais que a personagem que contou a primeira parte. Então sem você entender, sem você ler a segunda parte, você não entende a primeira. Então muitas vezes você acabando de ler a segunda, você vai reler trecho da primeira, agora eu entendi por que isso, por que aquilo. Então ele vai contar a infância da Lavínia, de uma família pobre, né? A mãe arruma outro homem, podemos dizer assim, né? Arruma outro homem, assim, apresenta lá, esse aqui vai ser seu padrasto. E aí tem a violência doméstica, né? Ela começa, aí ela vira adolescente, né? Ela continua morando com a mãe e tal. E aí tem problema do padrasto, né? A questão do padrasto, a violência doméstica, a assédio sexual, então, e aí ela sai de casa, né? Quando ela começa a sofrer violência dentro de casa, ela foge. Então ela vai pra rua, uma adolescente vai pra rua e passa, obviamente, aquela vida da rua, né? A vida da rua, a vida sofrida, em que ela vai ter esses problemas, ou seja, ela tem a vida doméstica terrível, imagina na rua, né? Então vai envolver com gangues, envolver com drogas, né? E aí ela vai entrando nessa vida de problemas, né? Porque ela vai conhecendo homens, os homens pagam, né? Para poder ter um relacionamento. Vou alugar aqui um apartamento para você e você vai. Então ela entra nessa vida assim completamente despreparada, né? E ela começa a sofrer problemas então psicológicos, né? Porque, imagina, você estava em casa sofrendo violência, vai para a rua, sofre mais violência, entra para esse mercado, o mercado sexual, podemos dizer assim, né? Favores sexuais. Então ela passa a sofrer esses sintomas de histeria. Por isso que aí ele explica por que ela tem esses momentos de depressão e esses momentos de euforia. Então é uma atitude bipolar, né? Então mostra a riqueza da personagem. Aquilo que parecia um nível de romance, né? Você vê que é um outro nível de romance, porque ele coloca as entrelinhas, ele está falando da vida dele em relação a, né, o narrador, o Calbi, né, que não é o Peixoto, ele está em relação com a Lavínia, mas a história é mais que isso, é a questão da cidade, ou seja, o garimpeiro contra minerador, a exploração da terra, né, a exploração do povo, a questão da jovem que é abandonada, né, que sofre com a família e acha que a rua é a solução, mas é pior ainda, e ela passa a sofrer violência na rua, né? Então, ou seja, aquilo que ele te prende pela primeira camada, mas que parece um nível de narrativa, mas ele vai para um outro nível, né? Então é a famosa cebola, você vai abrir em camadas e camadas, e aí vai apresentar outros personagens. Então na segunda parte você tem aí o narrador contando quem é o pastor Hernani, como é que foi a juventude, né, a adolescência e a juventude da Lavínia, até ela encontrar o pastor. Então o pastor realmente vai resgatá-la das drogas, vai dar um abrigo, vai aceitá-la como mulher, vai ter uma vida de casal mesmo, né? Então é por isso que ela tem esse reconhecimento. Porque, por exemplo, ela teve um outro relacionamento em que eles ficaram um tempo, o homem pagou o apartamento, pagou os gastos dela, mas depois a mulher lá deu a esposa, né, burguesa do cidadão lá, deu um torra e, né, chamou a real, e aí ele foi obrigado a abandonar. E abandonou ela lá, soltou uma grana para ela lá, como uma prostituta qualquer, né? Vamos falar o nome, né? Falar o nome. Então, mas o narrador é cuidadoso em mostrar toda a questão, né, da sociopatia, podemos dizer. A sociopatia é quando você tem um problema dado socialmente, ou seja, a Lavínia não era uma pessoa, podemos dizer assim, com problema desde o nascimento. Não, é que ela nasceu numa família desajustada socialmente, entendeu? Então ele vai explicar essa questão que os psicólogos explicam, né? A diferença entre o psicopata e um sociopata, né? Aqui o psicopata já nasce com problema de personalidade e tal. E mesmo uma família organizada ele vai ser psicopata, né? Então você vê um playboy psicopata, o cara tem tudo, tem família, tem dinheiro, tudo beleza, vai pra praia e é um psicopata, né? E o sociopata é uma pessoa normal, mas que vive, né, sofre violência, é explorado sexualmente, apanha na rua, mora. Aí a pessoa vai ficando sociopata, né? Aí ela passa a ficar completamente alheia e acontece com ela isso. Ela tem momentos que ela é inabordável
ela fica completamente arisca, né? Então, aí essas são as duas personalidades. Você tem aquela Lavínia que seria a pessoa normal se não tivesse sofrido violência, né? A pessoa espontânea, exuberante, agradável, e aquela Lavínia que passou a sofrer, né? Como ela sofre essa violência, ela passou a internalizar a violência e aí ela se torna essa pessoa amarga. Então, esses momentos de depressão, de melancolia, né? Momento sombrio. Então, esses são os fios condutores da narrativa. O resto são vocês, né? Não vou falar mais nada, não vou dar mais spoiler nenhum. E aí nós já estamos aqui na terceira parte, né? Que esse nome imenso, né? Os postais de Sodoma. Que aí você vai ver a continuação. Volta o narrador em primeira pessoa, que é o Calbi, né? Que é o fotógrafo lá. Que ele vai contando a história, ele vai contando 3 histórias, o Calbi, né? Da mais na terceira parte. Que ele vai contar a história dele com a Lavínia, né? Será que ela vai assumir relacionamento com ele e tal? Vai deixar o pastor? E ele está contando a história do Careca lá, com aqueles platonismos dele, na pensão onde ele mora, né? O cara velho, né? Que fica lá contando o passado dele. Então ele está contando a história. Ele está contando a história do Calbi, ele mesmo, está contando a história do Careca, está contando a história da Lavínia e contando a história dos garimpeiros com a mineradora, né? Ou seja, as questões políticas, quem está do lado da mineradora, quem está do lado dos garimpeiros, né? E a função ali do pastor em relação às pessoas, né? O pastor é uma forma de alívio religioso, alívio social, né? Porque as pessoas estão desassistidas, as pessoas estão excluídas, e a religião chega como uma forma de abraçar as pessoas, né? Dar um alívio espiritual e material. Muitas vezes as igrejas movem ações caritativas, assistenciais, né? Então é esse panorama, né? Então, ou seja, um livro que parece que é uma coisa é outra, né? Então você acha assim, é um livro muito simples, né? De início, assim, mas quando chegou na segunda parte eu vi que ele estava sendo mais ousado, né? Só ele ter mudado o foco narrativo já foi um choque, porque, entendeu? Mas realmente coisas que você não entendia, eu não entendi algumas coisas na primeira parte, né? Bem bolada, a escrita é muito interessante, assim, ele mescla o prosaico e o poético, né? Bem tranquilo, não é toscão igual o Rubem Fonseca, né? Rubem Fonseca é tosco, né? É aquela escrita tosca, né? Ele tem umas partes líricas e ele sente a dor dos personagens, ele adentra, né? Não é igual alguns narradores que ficam ironizando seus personagens, né? Eu achei interessante isso e totalmente diferente as partes do livro, né? Então é como se você estivesse lendo 2 livros aqui. Na primeira e terceira parte você tem um narrador, no meio, no miolo, para explicar algumas coisas que você não entenderia. Aí ele recorre a um outro narrador, né? Então fica a dica do Marçal Aquino, que é numa cidade garimpo do Pará, conflagrado pelas tensões de uma corrida de ouro, um fotógrafo vive uma paixão clandestina com uma mulher misteriosa e sedutora. Pois é, isso que não resume o livro. É interessante. Você acha, você lê isso aqui na contracapa, você acha, isso aqui é o livro, né? Tá, então a paixão do fotógrafo com a mulher misteriosa e sedutora, tá? Beleza, resume o livro, não, né? E isso que é o legal da coisa, né? Não resume o livro. Então, é o lance que o livro é tão complexo quanto o título, né? Certo? Então, não deixem de ler. Agradeço a dica da Ana Cláudia Braga. Não deixem de mandar suas dicas de leitura. E não deixem de compartilhar.